Muito bem, vamos ver se estamos ao vivo com o nosso áudio chegando a todos vocês. Vejamos aqui. Sim, sim, estamos ao vivo. Ah, boa noite, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Deixa eu tirar esse cisco da frente da lente aqui. Como sempre digo, né, com o seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine, professor, crítico, pesquisador e, acima de tudo, um curioso, contumaz, né, como sempre costumo dizer. Este canal é dedicado a discussões relacionadas à história da arte, estética, cinema, mas, obviamente, tendo isso como tripé, vamos discutindo outras humanidades, outras epistemologias e, obviamente, contamos com a participação de vocês para que vocês que estão aqui, se já não estão inscritos ou inscritas, já vão se inscrevendo, badalando a sineta, compartilhando bastante, comentando, deixa o seu joinha. Se não gostou, também pode deixar o seu dedinho para baixo aí, porque o algoritmo, na verdade, não faz distinção. O importante é a gente ter engajamento, porque assim a gente vai domando os algoritmos, né, desta plataforma para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho cultural, o nosso trabalho crítico, o nosso trabalho intelectual, e assim a gente vai trazendo mais teiudos e teiudas aqui para o nosso espaço. Eu digo que vocês também podem apoiar a nossa iniciativa, se quiserem mandar um super chat, se quiserem deixar o seu valeu demais, o super sticker, enfim, todos aqueles apoios a partir da plataforma, mas se quiserem nos apoiar diretamente, podem, obviamente, mandar para a gente o seu Pix, né? Aí pela nossa chave que está aqui à disposição de vocês, se puderem e se quiserem. Se não puderem, não quiserem, basta apenas que vocês se inscrevam e compartilhem bastante, porque assim a gente vai fazendo crescer este espaço para que mais teiudos e teiudas vão chegando e possam compor conosco aí essa roda de discussão em torno de temas altamente interessantes e importantes para a nossa atualidade. Quero agradecer também à TV 247, que retransmite o meu trabalho em sua programação. E já digo para vocês que, caso vocês estejam me assistindo na TV 247, venham ao meu canal, deem uma pausa aí agora, vão ao meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, deixem o seu joinha, se inscrevam, porque assim a gente vai aumentando o rol. E digam aí se o áudio está bacana para vocês também, se o áudio está chegando de uma maneira satisfatória para vocês. Caso haja algum problema, eu consigo aqui dar uma equalizada. Mas acredito que esteja tudo tranquilo aí para vocês me ouvirem nesta noite de quarta-feira, em que temos uma leitura comentada, não é? Que provavelmente você que está vendo a reprise na TV 247 está vendo dentro do Domingo é Freud, que é o quadro que eu tenho aqui todos os domingos. Nos últimos domingos não tenho feito Domingo é Freud, porque nós estamos reformulando algumas coisas aqui dentro do canal. Não significa que o Domingo é Freud irá acabar, mas eu estou testando novas possibilidades, como, por exemplo, a possibilidade de vir aqui no meio da semana à noite, num horário em que o pessoal já deve estar aí chegando em casa, tal, para poder ter
um pouco de alimento aí para a mente, para a gente poder discutir temas altamente relevantes, né? E eu já vou agradecendo, claro, a presença daqueles que vão chegando. Nós temos a Simone Oliveira, que está aqui sempre com a gente, e aí, Doni, uma boa noite. Amo Humberto Eco. Quem não gosta de Humberto Eco, né? Quem não gosta de Humberto Eco, bom sujeito não é. Temos também Lúcio Mazaro dando boa noite e dizendo que o áudio está ok. Que bom, muito obrigado aí pelo feedback. Com certeza, esta noite será muito interessante, porque nós vamos conversar sobre um texto que não é tão conhecido, né, do Humberto Eco. Tenho aqui minha querida esposa Luciana Brito, né, mandando um coraçãozinho para a gente, que também está nos assistindo e duplamente assistindo a mim, né, pelo YouTube e aqui logo ao lado na sala adjacente da minha residência. A gente vai falar sobre Humberto Eco, sobre um texto dele que não é exatamente muito conhecido, né? É um texto que está numa coletânea de ensaios dele. Eu vou dar os dados bibliográficos todos daqui a pouquinho. Deixei o link aqui embaixo, então, se você quer acompanhar a leitura desse texto comigo, você pode, aqui na descrição do vídeo, clicar e já vai abrir o texto em PDF para você. Como eu sempre faço, eu não leio o texto na íntegra, apesar de ser um texto curto, eu não leio na íntegra, porque isso demanda, então, um tempo muito longo de live, eu não quero cansá-los, obviamente, e também não quero esgotar o tema, mas selecionei pontos aqui importantes desse texto para a gente poder bater o nosso papo, né? E é um texto em que o Humberto Eco vai falar sobre a questão do fascismo. Vejam vocês, na semana passada eu fiz uma live aqui em que mais ou menos eu me desnudei politicamente na frente de vocês, não é? Falando sobre a questão de Karl Marx, né, o marxismo, e como o marxismo é visto pelo viés da psicologia analítica. E gostei da experiência, porque tive, né, uma devolutiva muito interessante, tanto das pessoas aqui do meu canal, quanto das pessoas da TV 247 que assistiram ao meu vídeo. Mas é óbvio que, né, vieram aquelas pessoas muito que certamente, né, são doutos no assunto, são catedráticos, né, me dizendo que você não sabe nada, precisa pesquisar melhor, né? As pessoas que mal conseguem digitar para deixar um comentário, ou seja, são analfabetos funcionais, mas como são doutores em marxismo, né? Também agradeço a presença de vocês, a devolutiva de vocês, isso só me deixou mais instigado ainda a trazer mais questões que se relacionam a essa história política, né? História das ideologias políticas, e vamos falar sobre fascismo hoje, que é algo muito presente na nossa cultura, é algo, né, que está presente aí nos noticiários. Se a gente olhar agora para o que aconteceu na França, né, numa grande virada da esquerda, conseguiu derrubar aquilo que já se dava como favas contadas, né? A Le Pen aí levando e aí houve uma grande virada, mas a gente ainda tem a presença do fascismo em outros países da Europa, em países da América, em países. A gente tem o Trump agora, né, que com um tiro que saiu pela culatra acabou se elegendo, né? Agora é só esperar, porque ele vai ser eleito, né? E viraria mais caso acontecesse uma tragédia, enfim, né? Uma fatalidade ali. Eu acho que ninguém aqui defende a violência, né? Mas é óbvio que de um jeito ou de outro, né? Sendo apenas um incidente que, ainda bem, foi contido, sendo uma tragédia, das duas formas, o Partido Republicano agora já está aí obviamente, com 99% do bolo na sua mesa, né? Enfim, o fascismo é algo, né? A cadela do fascismo está sempre no cio,
não é aquela frase lapidar que a gente precisa sempre manter em mente, inclusive para combater, né, esse cio da cadela do fascismo. E por conta disso, nessa semana eu vinha fazendo algumas pesquisas, algumas leituras e tal, né, aproveitando as férias letivas, aí, enquanto eu estou de férias na faculdade, né, onde leciono, aproveitando aí para ler algumas coisas, tirar um pouco o atraso das leituras que a gente vai deixando meio de canto para ler num momento propício, e agora foi o momento propício de eu ler esse artigo do Humberto Eco. E Humberto Eco dispensa comentários, mas enfim, né? Um filósofo, no momento renascentista, né? Na época renascentista, ele seria considerado um polímata, né? Porque filósofo, escritor, ensaísta, semiótico, né? Obras dele, tanto da tanto nos romances, na ficção, né, como O Nome da Rosa, que talvez seja mais conhecido do grande público por conta do filme, que fala a respeito da censura e inclusive dos crimes, né, cometidos em nome da censura pela Igreja Católica nos mosteiros da Idade Média. Baldolino, que é outro romance importante dele. Aí ele vem com apocalípticos integrados, né, que é muito importante para a comunicação, o pessoal que trabalha com comunicação. Também livros sobre semiótica, que, né, ele é um peirciano, né, Charles Sanders Peirce, aí influenciou muito Humberto Eco. Para quem é da estética, história da beleza, história da feiura, são importantíssimos também. Ou seja, Humberto Eco, né, um grande nome aí da literatura, seja na prosa criativa, né, seja no romance, seja no ensaísmo, seja na teoria, na comunicação, na filosofia, nos deixou um legado importantíssimo ao falecer em 2016. E ele tem um livro, né, que eu já vou dar a fonte daqui a pouquinho, e vocês que abriram aí o PDF que está no link aqui embaixo na descrição, podem ver. É um livro que reúne 5 ensaios do Humberto Eco, e um deles é justamente esse, O Eterno Fascismo, né? Em que o Humberto Eco vai mostrar para a gente que existe uma diferenciação muito importante aí que a gente precisa fazer ao tratar de fascismo, porque o fascismo se tornou um termo fascismo se tornou algo muito comum na nossa sociedade, infelizmente, nos últimos tempos, por conta, aqui no Brasil, do último governo que nós tivemos, do Jair Bolsonaro, que daqui a pouco eu espero, né, que finalmente a Polícia Federal bata na porta dele, né? Joyce Hasselman, nunca te critiquei, toque, 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 é a Polícia Federal. Vim aqui buscar você. Então, cada vez mais, né, a gente vai entendendo que dane-se a Joyce também, desculpa, gente. Eu espero que eu espero que o Jair Bolsonaro em breve esteja pagando aí, de fato, né, na papuda com os crimes que cometeu. E, obviamente, que o fascismo é uma palavra que não sai da nossa cabeça, porque toda manifestação antidemocracia a gente tende a associar com o fascismo. Só que o fascismo, gente, tem um método, tá? Algumas vezes a gente chama de fascismo uma coisa muito ampla, que às vezes tem um tom mais totalitarista, um tom mais reacionário, mas a gente acaba colocando dentro de um bojo muito maior, chamado fascismo. E o Humberto Eco traz nesse ensaio para a gente uma bula, como eu digo aqui no próprio título, né? E na descrição, alguns pontos que fazem com que a gente entenda como funciona a engrenagem do fascismo, né? E antes da gente entrar nesse texto, que eu já disse, eu vou ler trechos dele, como sempre faço nessas leituras comentadas, né? Não leio a íntegra, porque não haveria tempo e não quero cansá-los, mas pego os trechos seminais, os trechos mais cruciais aí, para a gente poder ter o entendimento daquilo que eu quero falar.
Vai ser exatamente isso que eu vou fazer com esse ensaio, O Eterno Fascismo, escrito por Humberto Eco. Antes disso, eu já vou também saudando o meu querido Fábio Vietnica. Fala, meu velho. Fábio Vietnica, grande amigo meu, né? Tivemos, inclusive, um coletivo, Malar Mídia, aí, junto com o nosso querido Panda e o nosso querido Ilo, né? Já tem mais de 10 anos aí. É um grande VDJ, né? Fábio Vietnica, é o homem das baladas, né? Eu o conheci na balada e ele é um homem da balada até hoje, porque ele trabalha com audiovisual nas baladas, né? E temos aí também a presença do nosso querido Ed Persona, dando boa noite, pessoal. Boa noite, Doni. Muito obrigado pela sua presença, Ed, que está sempre com a gente. Então, gente, a gente vai falar, vamos ler trechos aqui, né? Do artigo, aliás, do ensaio O Fascismo Eterno, de Humberto Eco, né? E esse texto, o Fascismo Eterno, Eterno Fascismo, enfim, a depender da tradução que você adquira, vocês me perdoem que a voz ainda está voltando, né? De uma gripe, de um resfriado que me pegou aí nos últimos dias, né? Foi um discurso original proferido em abril de 1995 para uma conferência na Universidade de Colômbia, numa celebração da liberação da Europa, né? Então, ou seja, era uma liberação, era um aniversário, uma efeméride de 50 anos da liberação da Europa na Segunda Guerra Mundial. E o Humberto Eco, então, vai à Universidade de Colômbia falar um pouco sobre o fascismo e a experiência dele com o fascismo, né? Porque o Humberto Eco nasce em 1932, ele nasce dentro do fascismo porque italiano, né? E é interessante como ele vai narrar exatamente isso. E esse texto foi retirado de um livro chamado Cinco Escritos Morais, tá? Do próprio Humberto Eco, editado pela editora Record em 2002. E quem quiser depois procurar o livro pode ir atrás, mas a gente tem esse PDF aqui para poder fazer às vezes, para a gente poder fazer a nossa leitura. Muito boa noite, meu querido Matheus Zeferino, que está aqui com a gente também. Vamos lá, então, gente. Vamos entender de uma vez por todas, segundo Humberto Eco, claro, como o fascismo se constrói, como ele se apresenta. E antes disso, é importante a gente compreender que o fascismo ele tem duas dimensões que são distintas, tá? A primeira delas é a dimensão histórica. Então, o fascismo aconteceu num determinado período da história, final da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial, dentro de um contexto político e social muito específico que se dá na Itália. A segunda dimensão que a gente tem que ter em mente é que o fascismo também tem esse viés ideológico que transcende, ou seja, vai para além do momento histórico em que ele acontece. A gente vai ver que a sociedade traz elementos fascistas em sua constituição desde então, que nos ameaçam até hoje. Eu não diria necessariamente ameaçar no sentido de que, olha, cuidado quando você abrir a sua porta, porque pode ter um fascista batendo ali para adentrar a sua casa. Não, é algo pior, né? Porque quando uma pessoa adentra a sua casa dizendo sou um fascista, você tem uma forma. O fascismo, para além do momento histórico, ele é como se fosse uma nuvem, como se fosse o ar. Ele está por aqui, ele está à nossa volta, ele pode, em algum momento, se cristalizar novamente. E o Humberto Eco, nesse texto, vai fazer um movimento justamente de alertar. E a gente vai ver que em 1995 ele fala coisas que hoje, né, 30 anos depois, 29 anos depois, são extremamente atuais. Né? Então, ele começa falando o seguinte, né? O fascismo eterno, Humberto Eco. Ele começa o ensaio falando o seguinte:
Em 1942, com a idade de 10 anos, ganhei o prêmio no Ludi Juvenile, um concurso com livre participação obrigatória para jovens fascistas italianos. Livre participação obrigatória. Olha como Umberto Eco já começa, né? Esse texto é cheio de ironias, uma ironia fina, própria da escrita do Umberto Eco, né? Que, aliás, até quem está na faculdade fazendo o seu TCC tem que ler lá, né? Como escrever uma tese, né? Do Umberto Eco. Todo mundo no TCC, no mestrado, no doutorado. Então, o Umberto Eco está por toda parte. Então, é uma livre participação obrigatória para os jovens fascistas italianos, o que vale dizer para todos os jovens italianos, né? Tinha trabalhado com o virtuosismo retórico sobre o tema. Então, o tema que ele devia escrever a respeito era: devemos morrer pela glória de Mussolini e pelo destino imortal da Itália? Esse era o tema. Minha resposta foi afirmativa. Eu era um garoto esperto. De novo, né, essa ironia do Humberto Eco, porque aqui, gente, a gente precisa compreender, né? Quando ele fala eu era um garoto esperto, ele está dizendo o seguinte: eu estava inserido dentro de um sistema que me obrigava a seguir a manada, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo. Eu me lembro que quando Joseph Ratzinger, né, foi escolhido Papa em 2005, o pessoal ficava falando assim: ah, mas ele, quando era jovem, participou da juventude hitlerista. Gente, num regime fascista, tanto na Itália quanto na Alemanha, principalmente, né, mas em qualquer regime fascista, quando ele se instaura, e cria-se, né, então, esse dispositivo que vai cooptar a juventude para, né, a sua ideologia, não tem querer ou não querer, né? Ser da juventude hitlerista era uma obrigação e ponto. Os pais que eventualmente dissessem assim: olha, né, senhor general, senhor sargento, seja lá o que for, eu não quero que meu filho entre, né, nesse campo aí da juventude hitlerista, né? Meu filho tem mais vocação para ser um poeta, para ser um pintor. Ah, não quer? Então tá bom, pensa um pouquinho, a gente volta amanhã e fala com você. E no dia seguinte já voltava para levar o moleque à força e prender os pais e mandar para um campo de concentração. Então não tem não querer. Quando você está dentro de um regime fascista, nazi-fascista, você só tem uma opção: obedecer. Então, o Humberto Eco está dizendo aqui para gente que ele, como um garoto esperto, né, respondeu que sim, a gente tem que morrer pela glória do Mussolini, lógico, longe de mim dizer que não, né? E ele vai dizer aqui, ó, depois em 1943, ele já com 12 anos aí, né, 11 anos, descobriu o significado da palavra liberdade. Contarei essa história no fim do meu discurso, né, desse ensaio. Naquele momento, liberdade ainda não significava liberação. Claro, estamos em 1943. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? Passei dois dos meus primeiros anos entre SS, fascistas e resistentes, que disparavam uns nos outros, e aprendi a esquivar-me das balas. Não foi mau exercício, isso é um sentido figurado, mas ele está dizendo o seguinte: a SS, que era, né, a polícia de elite de Hitler, que, aliás, usava como símbolo uma das runas, né, que é aquele S, que parece dois trovões caindo, né, o símbolo da SS era tropa de choque, né, a tropa de assalto hitlerista, os fascistas, os camisas negras da Itália, e a resistência, que eram aqueles que, de alguma forma, lutavam contra o fascismo na Itália e contra a influência do nazismo alemão na Itália, por meio de guerrilhas, né? Isso aconteceu também na França. Então, ele está dizendo aqui para a gente que ele cresceu em meio a essa turbulência toda, né?
E aí, mais adiante, né, ao longo do texto, ele vai narrar de uma maneira memorialista como ele começou a entender, enquanto garoto, a diferença que existia entre o fascismo e uma democracia, né? Tanto que ele vai dizer, ó, em abril de 45, a resistência tomou Milão. 2 dias depois, os resistentes chegaram à pequena cidade em que eu vivia, e foi um momento de alegria, né? Os italianos receberam muito bem a liberação, né, do lugar. Ele vai falar que alguns dias depois viu os primeiros soldados norte-americanos, eram afro-americanos, ele vai deixar isso muito claro, né? Inclusive para poder depois trazer uma das teses dele em relação ao fascismo, que é a questão da xenofobia, a questão do outro, né? A eliminação do outro, aquele que é diferente e que contém racismo dentro disso, né? E ele fala que o primeiro soldado que encontrou com ele deu um chiclete para ele, e ele ficava mais com o chiclete, né? O símbolo da cultura pop norte-americana, o símbolo do americanismo naquele momento. Ele dizia que ele ficava mastigando aquele chiclete o dia inteiro e à noite punha dentro de um copo com água para não secar, para ele poder continuar mastigando no dia seguinte. Imagina, né? Era só uma goma que não tinha mais gosto, mas vejam, né, o que era esse mundo isolado daquilo que privava das pequenas coisas, como, por exemplo, mascar um chiclete como sendo símbolo de uma intromissão daquilo que não era aceitável dentro do seu regime, não é? Quero aqui também, né, mandar um abraço já para minha querida Beta Guedes Cummings. Abraço, Doni. Cheguei atrasada, mas cheguei. Seja muito bem-vinda. Abraço a você, a sua família toda, ao meu querido Luiz Roberto Guedes, né, seu pai, grande amigo, grande poeta. Então, alguns dias depois, viu os primeiros soldados norte-americanos, ele vai falando aqui, ele descobriu as revistas em quadrinhos, né, ele fala aqui das maravilhas de Dick Tracy, né? Os gibis eram coloridos e tinham um cheiro bom, ou seja, ele estava descobrindo aquele mundo democrático, aquele mundo em que você pode mais ou menos ser quem você é. A gente pode colocar isso em perspectiva de N maneiras, gente, mas aqui eu não vou contrariar o Humberto Eco, tá, gente? Né? Ele está dando o ponto de vista dele e, obviamente, fazendo aí uma síntese, né? Para poder explicar e para poder trazer para a gente a sensação que foi de se ver liberto de um regime fascista que ingeria na vida pessoal das pessoas. Mascar um chiclete, ler Dick Tracy, enfim, ouvir, sei lá, Carl Perkins, ouvir Glenn Miller, seria algo proibitivo, né, naquele momento. Deixa eu pegar um outro trecho aqui bem interessante para vocês, porque olá, se pensarmos ainda nos governos totalitários que dominaram a Europa antes da Segunda Guerra, ele vai falar um pouco aqui a respeito do antes, né, do antes da Segunda Guerra, porque assim, o fascismo, gente, é um regime que ele nasce e ganha força, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, num movimento muito parecido com o que houve na Alemanha. Só que o nazismo demorou um pouco mais para chegar ao poder, né? E chegou ao poder primeiro a partir. Primeiro houve uma tentativa de golpe, a gente sabe, né? Do Putsch de Munique. Hitler tentando tomar o poder à força, não conseguiu, foi preso, escreveu Mein Kampf, Minha Luta, né? Aliás, livro que li, se vocês quiserem, faço uma análise desse livro aqui. Acho que a maldade ela não deve ser escondida, porque senão ela pode ser repetida. Normalmente ela é repetida, então você tem que mostrá-la para que o mal não se repita. Então, se vocês quiserem, eu venho aqui e faço uma análise do livro, uma análise geral, obviamente, porque é um livro grande, é um livro mal escrito para cara. Nem quem escreveu nem foi o Hitler, né? Foi o Rudolf Hess, né? Que era companheiro de cela dele. Rudolf Hess, que era o número 2, né? Se Hitler morresse, ele ascenderia ao poder até desertar e tentar chegar na Inglaterra. Chegou na Inglaterra, chegou na Escócia, né? Para tentar um acordo por baixo dos panos ali no auge da Segunda Guerra Mundial,
e foi tido como traidor, morreu na cadeia, acho que em 1989, se não me engano, morreu preso, mas faço uma análise aqui de Mein Kampf. Mas por que eu estava falando isso mesmo? Porque se pensarmos nos governos totalitários, porque o nazismo, assim como o fascismo, assim como o nazismo, né, nasce dessa ideia de que, de alguma forma, a Itália, né, foi traída no final da Primeira Guerra Mundial. E, na verdade, foi, né? Porque a Itália, na verdade, ela começa a Primeira Guerra Mundial do lado dos alemães, dos austro-húngaros, enfim, e depois ela muda de lado, passa a se aliar com os franceses e com os ingleses, porque os franceses e os ingleses prometeram à Itália colônias, né? A gente não pode esquecer do processo neocolonial que estava muito ali no pano de fundo da Primeira Guerra Mundial, mas a Itália não ganhou nada quando a guerra acabou. E isso deixou os italianos profundamente revoltados, porque havia recessão, havia fome, havia miséria e não havia possibilidade de pensar, né, um futuro próximo próspero. Portanto, o fascismo se ergue daí. O fascismo nasce justamente, né, fatio, né? Fatio são as estacas, né, em italiano, que por isso o símbolo do fascismo é aquele feixe, né, de estacas amarradas com o machado, né, com a lâmina do machado em cima, porque fátio vem, então, da junção desses vários feixes que formam um feixe muito mais forte. Isso é uma parábola bíblica também dos irmãos que são rivais, e o pai vai lá e diz, olha, me dá aqui essa estaca sozinha, né, e quebra, né, o galho e fala, ó, esse galho sozinho ele quebra muito fácil, me dá aqui 4, ó, tenta quebrar, não consegue quebrar, por quê? Porque estão unidos, então, né, essa força tem que vir junto, o catolicismo está muito presente no fascismo, mas por uma questão pura de interesse, a gente vai ver daqui a pouco, então, o fátio, né? Quer dizer, essa coisa da junção nasce entre as esferas dos trabalhadores do campo, mas interessante porque são trabalhadores do campo que não têm aquele pensamento do proletariado que na União Soviética ou na Rússia culminou numa revolução. E o grande medo, tanto da Itália quanto da Alemanha, nesse período pós-Primeira Guerra Mundial, era a ameaça comunista, né? Que naquele momento era uma ameaça mesmo, né? Porque, obviamente, que ameaça para os reacionários, né? Por quê? Porque os proletários estavam, de fato, se organizando, pensando na possibilidade de haver uma consciência de classe que depusesse qualquer tipo de regime opressor e instalasse ali um governo do proletariado. Sobre isso eu já falei na semana passada, dos seus prós e contras, né, das suas matizes, vamos dizer assim, e de qualquer maneira, isso era uma ameaça, então falava-se em comunismo, qualquer outro regime que temesse a ascensão comunista ia se organizar, obviamente, em torno daqueles que temiam a tomada comunista para fazer frente a isso, mesmo que esse regime fosse um déspota, um regime despótico, né? Como a gente vai ver daqui a pouco nas teses do Humberto Eco, né? Então ele fala, todavia, os regimes políticos, os regimes políticos anteriores. Deixa eu ver aqui o outro ponto que eu destaco para vocês. Ele fala o seguinte: ó, o fascismo foi certamente uma ditadura, mas não era completamente totalitário. Olha que interessante, né? E eu vou esmiuçar essas diferenças entre o fascismo italiano e o nazismo, tá? Não era completamente totalitário, nem tanto por sua brandura, quanto pela debilidade filosófica da sua ideologia. Uma coisa tem que ficar clara aqui logo de saída, gente. O fascismo é a força pela força, diferente do nazismo, que era, antes de tudo, uma coisa programada. Digam o que quiserem, né? O nazismo
é um regime assassino, genocida, destruidor, nocivo, ignóbil, né? Mas eles eram, antes de tudo, organizados. E esse foi o grande problema. Foi isso que fez a diferença. Eles eram organizados, eles alugaram um triplex na cabeça de cada alemão, e esse triplex estava mobiliado e ocupado com, né, toda essa ideologia. Os fascistas eram força bruta, força pela força, né? A marcha de Roma, tal. A gente vai tomar essa porra toda na porrada. E quem não quiser vai tomar porrada junto, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, essa é a grande diferença. Aquilo que os nazistas proibiram logo de saída, os fascistas deixavam um pouco correr solto. E isso talvez tenha sido o grande problema, né, para para a ideologia de Mussolini, né, e para nossa sorte, né? Aliás, para nossa sorte, nós tivemos um ex-presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que daqui a pouco eu espero que esteja preso, porque também não falta mais prova, né, para botar ele na cadeia. Puta que pariu. Por muito menos, por um telefonema vazado, o Lula estava na cadeia já, né? E o Bolsonaro até agora precisa, né? E vaza um, vaza dois, vazam 10 elementos novos e o cara tá aí solto ainda. O que nos salvou, gente, é que o Bolsonaro tá muito mais para um Mussolini da Shopee do que para um Adolf Hitler piorado. Porque um Adolf Hitler piorado conseguiria fazer do Brasil nos últimos 4 anos uma coisa que eu não poderia estar aqui conversando com vocês, né? Porque a SS ia entrar aqui dentro de casa e ia me levar preso e assim por diante. Então, dos males o menor e agora esperamos-lo na cadeia, né? Então, o fascismo foi certamente uma ditadura, mas não era completamente totalitário, nem tanto por sua brandura quanto pela sua debilidade filosófica da sua ideologia. Ao contrário do que se pensa comumente, o fascismo italiano não tinha uma filosofia própria. Claro, força pela força, força bruta, né? Já viram Mad Max 3? Você tem aquele personagem que é o Master Blaster, né? Que é um gigante fortão, que é completamente acéfalo, né? Ele só tem força e tem um anãozinho sentado no pescoço dele, que é o cérebro dele, manda ele fazer as coisas. Então, o artigo sobre o fascismo assinado por Mussolini para a enciclopédia Treccani foi escrito ou inspirou-se fundamentalmente em Giovanni Gentili, que era ministro da Educação na Itália fascista, mas refletiu uma noção hegeliana tardia do Estado ético absoluto que Mussolini nunca realizou completamente, e aqui cabe uma glosa minha, né? Porque provavelmente nunca entendeu, né? Se a gente pensar em questão de entendimento, né, e assim por diante, a mentalidade de Mussolini não alcançava. Mussolini não tinha qualquer filosofia, tinha apenas uma retórica, ele falava. O que o Bolsonaro foi para a gente, gente? O que o Bolsonaro foi? Foi um grande fazedor de frases, e frases infelizes, não é? Eu não sou coveiro, tá tudo pequenininho aí, né, fazendo troça com o rapaz que era japonês, né? Imbrochável, né? É retórica, é pura falácia, né? Aquilo que é produzido, como papagaio, né? O papagaio ele fala, mas ele não se comunica, né? Mas ele fala. E aqueles que têm aderência a essa não comunicação aderem muito fácil, porque são em muito maior número, né? Digamos assim. Então, o Humberto Eco tá falando aqui para a gente, né? Ele diz mais, ó, o fascismo italiano foi o primeiro a criar uma liturgia militar, um folclore e até mesmo um modo de se vestir. Olha que interessante isso, né? Conseguindo mais sucesso no exterior que Armani, Benetton e Versace. É verdade, né? O Hugo Boss, que vestiu os nazistas, né? Aliás,
A gente não pode negar a beleza estética dos uniformes nazistas, justamente porque fazia parte dessa ideia estética do nazismo. Né? O nazismo é, antes de tudo, um movimento estético, como está no filme do Peter Cohen, né? A Arquitetura da Destruição, e na proibição da arte moderna, né? Como uma forma de comunicação a partir da arte. Então, né, o Hugo Boss vestiu ali os oficiais nazistas de maneira impecável, linda, maravilhosa, e aqui o Humberto Eco está dizendo para a gente que também os fascistas, né, foi somente nos anos 30 que surgiram movimentos fascistas na Inglaterra, com Mosley, né, que é um autor fascista. É uma grande ingenuidade a gente pensar, se pensarmos que na Inglaterra não houve movimentos fascistas e nazistas, pelo contrário, houve e muito, né? Inclusive, quem assistiu, qual foi aquele filme? Eu não sei se é o Discurso do Rei ou algum filme mais recente que eu vi, mas existe inclusive uma tentativa ali, não, o filme sobre Winston Churchill, né? O, a Noite Mais Escura, alguma coisa assim, eu não lembro agora o nome do filme, mas a gente vê que existiam, dentro dos poderes britânicos, ali, influência nazista que queria mesmo que o rei se exilasse no Canadá, que é para o nazismo poder entrar, cruzar o Canal da Mancha e poder ocupar a Inglaterra, e isso seria o fim da guerra e o fim do mundo, né? Mas ele diz aqui, surgiram movimentos fascistas na Inglaterra, como Mosley, na Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Grécia, Iugoslávia, Espanha, Portugal, Noruega e até na América do Sul, para não falar da Alemanha. Então, essa influência da aparência, né, conseguindo influenciar mais do que Armani, Benetton e Versace, basta que a gente pense no nosso fascismo tupiniquim chamado integralismo, né, que ali nos anos 30, com Plínio Salgado, vai criar os tais dos camisas verdes, né? Chamados também de galinhas verdes, porque tomavam pau onde quer que passavam e tal, né? Mas havia, né, essa coisa da questão estética, da imagem, né? Os integralistas com a camisa verde, marchando, com o braço para cima, dizendo Anauê, né? Anauê, que é um termo tupi, né, que diz eu saúdo você, meu irmão, algo desse tipo, né, que é um integralismo. O integralismo ele é mais inteligente, pessoal, do que o bolsonarismo, tá? Porque o bolsonarismo é um bando de acéfalos, nécios, incapazes, mentalmente inferiores, sem querer ser capacitista, mas em termos de bolsonarismo, sim, sendo capacitista, golpistas, enfim. Os camisas verdes, os integralistas, o Plínio Salgado estava criando aquilo que era uma combinação, ainda bem que não deu certo, mas ele estava criando uma combinação da força bruta fascista com o intelecto nazista. Então, isso seria, sem dúvida, uma combinação mais forte do que um coquetel Molotov, e que ainda bem que não deu certo, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como o fascismo influencia, então, as outras nações que, após a Primeira Guerra Mundial, padeciam dos mesmos problemas sociais e econômicos que a própria Itália, né? Quanto tempo temos aqui? E aí, né, para a gente poder, antes de ir aos pontos que o próprio Humberto Eco elenca aqui como força motriz, né, do fascismo, é importante dizer que o fascismo também, em alguma medida, tentou criar o seu arcabouço cultural. Embora o Eco esteja falando aqui, né, da imbecilidade, né, desses líderes fascistas e tal, ele não vai descartar que houve um momento em que se tentou criar, assim como aconteceu na Alemanha, um contingente de intelectualidade e de tradição e de pensamento filosófico, estético, a que justamente refletisse essa ideologia. Ele vai,
né, mencionar aqui, ó. O poeta nacional era Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, até hoje, né? Você vai para a Itália, você pode visitar o Museu Casa, que era a casa onde D'Annunzio viveu. Mas o Eco, né, o Umberto Eco, define assim, ó, um dandy, né? O dandy é aquela pessoa que ela vive com extravagância, ela vive com maneirismos, né? Ela se acha uma pessoa que anda nas nuvens quando está em volta dos seres comuns, né? Ou seja, uma pessoa que foi escolhida porque tem o dom da oratória, da criação, da poesia, da prosa, né? Um dandy que na Alemanha ou na Rússia teria sido colocado diante do pelotão de fuzilamento, e é verdade, né? Todos esses maneirismos seriam tidos como degenerência, não só intelectual, mas da alma, né? Que é o pior nesse caso. Foi alçado à categoria de poeta maior, né, Vate, do regime por seu nacionalismo e seu culto do heroísmo, com o acréscimo de grandes doses de decadentismo francês. Gabriele D'Annunzio, gente, tem um filme italiano de 1914 chamado Cabiria. Tá no YouTube, é só colocar lá, Cabiria, dirigido pelo Giovanni Pastroni. Esse filme ele é muito conhecido na história do cinema como sendo um dos primeiros que ousam com a câmera, né? Ou seja, fazem travelings, fazem planos próximos, fazem dolly shot, né? Quer dizer, tiram a câmera do seu lugar estático. Obviamente que na história do cinema, os americanos é que são citados como, né, donos desses predicados a partir de Griffith, que fez um filme racista, né? O Nascimento de uma Nação, um ano depois. Mas em 1914, Cabiria é um filme dirigido por Giovanni Pastroni que se passa ali no período das guerras púnicas, né, em que Roma entra em guerra com o Cartago, né, que é o norte da África, e essa história vai se desenrolar. Foi escrita por Gabriele D'Annunzio. E Gabriele D'Annunzio cria um personagem muito importante nesse filme chamado Maciste, né? Maciste se pronuncia, né? Bello. Que depois virou sinônimo de homem forte. Se vocês colocarem no dicionário do Google aí, maciste, vai estar lá, homem forte. Que era inspirado, obviamente, em Hércules, né, que é o personagem mitológico da mitologia romana, que é uma adaptação de Héracles da mitologia grega, que é o grande homem forte, poderoso, musculoso, hipertrofiado, né, que salva o dia, que é o grande herói. Nessa foto que eu coloquei no card aqui dessa live de hoje, vocês vão ver o Mussolini fazendo aquela pose, né, com os braços na cintura, como quem está exibindo músculos e força, porque projeta, né, o peito de pombo para frente e tal. Se vocês procurarem no Google uma foto do ator Bartolomeo Pagano, né, Bartolomeu Pagano, que fazia o papel de Maciste, vocês vão ver que essa foto, o Mussolini se inspirou diretamente, né, em Bartolomeu Pagano, que era o homem forte, então é o herói nacional. Gabriele D'Annunzio cria aqui a imagem de um herói nacional que está lá na Roma Antiga, nas guerras púnicas, e que vive nesse imaginário, nesse inconsciente coletivo romano, porque, afinal de contas, o fascismo nada mais é do que uma tentativa de resgatar o Império Romano, tá? Então, isso é algo a se dizer também. Agora, vamos aqui, então, né, aos pontos que o nosso querido Umberto Eco traz como identificadores de uma ideologia fascista, né? Que ele vai dizer que nem sempre toda essa ideologia precisa ser seguida nos 14 pontos que ele traz para a gente, um ou outro sempre vai ficar de fora ou vai ter alguma variação, mas via de regra a gente consegue reconhecer o fascismo a partir disso, né? Vamos ver se a gente tem aqui mais alguns comentários de vocês.
Tá aqui o Guilherme Santos, desde criança o assunto é o mesmo, tá dizendo. Guilherme, não esmiúce, por favor, não entendi bem, não sei o ponto exatamente que você comentou, mas me desculpe, né? Estou aqui à sua disposição. Felipe está dizendo, boa noite, Doni, até que enfim consegui chegar numa live. Que bom, Felipe, seja muito bem-vindo, né? E o Guilherme está falando aqui, ó, prevalência da maioria e grandezas, com certeza, né? Isso é a ideia do fascismo. E o Humberto Eco vai dizer o seguinte, ó, antes, né, ele faz um aviso aqui, ó. A despeito dessa confusão, ou seja, das confusões todas que ele vai dizer anteriormente, vocês leiam na íntegra e depois o link, né? De um ponto ou outro, às vezes estar ou não dentro da ideologia de Mussolini, considero possível indicar uma lista de características típicas daquilo que eu gostaria de chamar de urfascismo. O R, tracinho, fascismo. Esse né, que ele fala, urfascismo ou fascismo eterno. Ur é um prefixo do alemão antigo, do antigo germânico, que significa ancestral, primitivo. E que aqui, não sei se por um problema de tradução ou se de fato Humberto Eco deu um sentido maior a esse prefixo, ele diz fascismo eterno. Talvez ele queira dizer o seguinte: o ur, que é o primitivo, é aquele que é o original, ou seja, é aquele que de fato permeia a ideologia fascista desde o seu atavismo até então, e por isso se torna um fascismo eterno, né? Então, tais características não podem ser reunidas em um sistema. Muitas se contradizem entre si e são típicas de outras formas de despotismo ou fanatismo. Mas é suficiente que uma delas se apresente para que se forme uma nebulosa fascista, ou seja, uma constelação fascista, né? E aí ele vai, ó, a primeira característica do urfascismo é o culto da tradição. Isso aqui no Brasil também não daria muito certo no caso do Bolsonaro, né? Porque para você ter o culto à tradição, você precisa, até mesmo sendo um fascista, o cidadão, a cidadã, precisa se reconhecer no tempo, ou seja, na história, né? E no contexto, né? E isso é algo que tanto Bolsonaro quanto sua família e seus asseclas e o seu gado não conseguem, né? Por quê? Porque não tem sapiência para isso, não tem capacidade mental para isso, né? Então não tem noção da história do Brasil. Por isso que eu falei que o Plínio Salgado, sim, era alguém perigoso, porque ele trazia essa questão do indígena, que eles chamavam de índios, né, no integralismo, querendo integrar o índio à tradição brasileira, mas, obviamente, o índio branqueado, né? Mas o Bolsonaro, né, ele é incapaz de ler uma tirinha no final do Gibi da Mônica, então é obviamente que não entende o que é a tradição. Portanto, é diferente, tem essa diferença aí, né? O tradicionalismo é mais velho que o fascismo. Não somente foi típico do pensamento contra-reformista católico depois da Revolução Francesa, mas nasceu no final da Idade Helenística como uma reação ao racionalismo grego clássico. A Revolução Francesa expulsou a igreja da regência, né? A gente tinha o clero e a nobreza, né? Regendo ali. Com a Revolução Francesa, a igreja é expulsa dessa esfera do governo. Obviamente que isso causou uma série de transtornos para a igreja e uma série de reações. O reacionarismo, né? Então, essa tradição religiosa, ela está na base do fascismo. Você precisa resgatar os ditames daquilo que estão nas escrituras. Mesmo que para isso você precise fazer umas firulas aí, né? Místicas, né? Como, por exemplo, misturar um pouco, como no caso dos nazistas, né? Uma espécie de predestinação pagã, rúnica, junto com
um cristianismo ariano, como no caso de Hitler, que tentou reescrever a Bíblia, mostrando que Cristo seria, né, um ariano original, né, indo-europeu expulso pelos judeus e tal. Enfim, a tradição, o fascismo dá aquela enverga, né, a tradição de uma maneira muito conveniente, que é para poder trazer, né, para o seu gado a noção de que você precisa cultuar aquilo que os seus antepassados erigiram em termos de civilização e principalmente em termos de crença religiosa, não é? Aí, no número 2, ele diz: o tradicionalismo implica a recusa da modernidade. Aí vocês vão dizer, mas Doni, é interessante, né? Porque tanto os fascistas, e isso já está em Marinetti, né? O poeta futurista que dizia que o avião é maravilhoso, o carro é maravilhoso, o barulho é maravilhoso, e os nazistas que se orgulhavam da industrialização do país, das autobahns, né? Isso é estranho, porque isso faz parte do mundo moderno, claro, isso faz parte do mundo moderno, mas olha o que o Eco vai falar para a gente, ó. Tanto os fascistas como os nazistas adoravam a tecnologia, enquanto os tradicionalistas, em geral, recusam a tecnologia como negação dos valores espirituais tradicionais. Contudo, embora o nazismo tivesse orgulho de seus sucessos industriais, seu elogio da modernidade era apenas o aspecto superficial de uma ideologia baseada no sangue e na terra. A recusa do mundo moderno era camuflada como condenação do modo de vida capitalista. Aí tem uma outra questão, né? Normalmente costuma-se falar, porque fulano é um capitalista, é um fascista. O fascismo negava o capitalismo na superfície, claro, né? Mas no seu discurso para a massa, o capitalismo era um inimigo. Por quê? Porque era um mundo para lá do Atlântico, eram os americanos, eram os ingleses aqui desse lado do Atlântico, para os europeus e tal. Então, a ideia era sangue e terra, ou seja, a linhagem e a propriedade. A recusa do mundo moderno era camuflada como condenação do modo de vida capitalista, mas referia-se principalmente à rejeição do espírito de 1789, Revolução Francesa, né? E o iluminismo, óbvio, né? A idade da razão eram vistos como o início da depravação moderna. Nesse sentido, o urfascismo pode ser definido como irracionalista. Vamos por partes. Eu sei que estamos aí no adiantado da hora da nossa live, mas, enfim, eu preciso trazer isso para vocês, né? O que ele está dizendo aqui é que é o seguinte: a modernidade, em termos tecnológicos, digamos assim, né, para erigir uma nação bem construída, bem sedimentada, essa era pensada de uma maneira muito diferente da tradição. O que eu quero dizer é o seguinte: aquilo que estava ligado com a tecnologia não era associada à modernidade, era associada à capacidade de determinada raça de constituir para si um mundo que fosse organizado a partir dessas ferramentas tecnológicas. Quando o Humberto Eco fala que o iluminismo, a idade da razão eram vistos como o início da depravação moderna, é porque daí a modernidade está ligada ao pensamento. Para eles, o pensamento moderno, que relativiza as coisas, que diz o seguinte: olha, todo mundo é igual perante a lei, em tese, né? Os iluministas ali diziam: todo mundo é igual perante a lei, é preciso haver uma democracia. O absolutismo não tem mais razão de ser, nunca teve. Isso é ignorado, isso é jogado para debaixo do tapete, isso não interessa.
Nesse sentido, o urfascismo pode ser definido como irracionalismo. E ele vai definir esse irracionalismo maravilhosamente bem no tópico 3. Olha lá. O irracionalismo depende também do culto da ação pela ação. Ação pela ação. O que eu falei? Acéfalos. Né? A ação é bela em si. Portanto, deve ser realizada antes e sem nenhuma reflexão. São bestas, né? São pessoas que não pensam, que não refletem, simplesmente agem por impulso, né? Pensar é uma forma de castração. Olha que louco isso, cara. A gente viveu isso, gente. Isso que é o mais essa é a coisa mais linda de um texto do Humberto Eco, escrito em 1995, pensando que a gente viveu isso de 2018 para cá, ou um pouco antes até, né? Por isso a cultura é suspeita na medida em que é identificada com atitudes críticas, né? O que você coloca Mário Frias para comandar a cultura no governo Bolsonaro? O imbecil, e eu digo com todas as vezes, imbecil, me bloqueou no Twitter porque eu critiquei ele a respeito da Cinemateca Brasileira em 2020. Um inepto, um fracassado, são fracassadas essas pessoas, tá? Fracassados, está querendo fazer um documentário sobre o Bolsonaro agora. Além de tudo, é um baba-ovo. Pediu emprego na CNN, debatendo com o Carlos Vereza, que é outro bolsonarista também. Né? Foi outro bolsonarista, é outro reacionário. Né? Por isso, a cultura é suspeita na medida em que é identificada com atitudes críticas. Da declaração atribuída a Goebbels, Goebbels diz: quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola. E Goebbels é o seguinte, gente. Ele era, sem dúvida alguma, péssimo poeta. Já li a poesia de Goebbels, tive esse desprazer. É péssimo prosador, já li a prosa de Goebbels, tive esse desprazer. Mas como comunicólogo, foi um gênio. E esse é o perigo. Ainda bem que a gente não teve um bosta de Mário Frias, né, trabalhando como o Goebbels, né? Porque o Goebbels ele construiu a imagem do nazismo por meio do cinema, da literatura, do rádio. Então, por isso que eu falo, o nazismo estava um passo à frente do fascismo e ainda bem que nós não tivemos governantes alinhados e talhados no nazismo per se, porque senão a gente estava arruinado. A gente estava até agora cada vez mais na lama. Ao invés de 800 mil mortos na Covid, seríamos 2, 3, 4 milhões de mortos na Covid, e daí para mais, tá? Mas o Goebbels, dizendo isso, né, quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola, ao uso frequente de expressões como porcos intelectuais, cabeças ocas, snobs radicais. As universidades são um ninho de comunista, não preciso falar mais nada. Isso é autoexplicativo, né? Galera, isso é totalmente autoexplicativo. A suspeita em relação ao mundo intelectual sempre foi um sintoma do urfascismo. Claro, se você pensa, você tem criticidade. Se você tem criticidade, você pisoteia essas pessoas. Você joga elas na cadeia, no ostracismo, no lixo da história. Os intelectuais fascistas oficiais estavam empenhados principalmente em acusar a cultura moderna e a inteligência liberal de abandono dos valores tradicionais. De novo, a porra da tradição, né? A tradição feita ali, segundo eles, né? E aqui a gente tem, inclusive, um comentário do Matheus Zeferino dizendo 8 de janeiro, ação pela ação. Quer ver uma coisa mais explícita ainda, Matheus? Vou te falar agora. Tá. Desacordo, o urfascismo provém da frustração. O desacordo, né, o urfascismo provém da frustração individual ou social, o que explica por que uma das características dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias frustradas.
desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, assustadas pela pressão dos grupos sociais subalternos. Em nosso tempo, em que os velhos proletários estão se transformando em pequena burguesia, o fascismo encontrará nessa nova maioria seu auditório. É o pobre de direita que acha que se o comunismo vencer, que comunismo, né? Começa por aí. Se o comunismo vencer, o seu apartamento de 25 metros quadrados, em que ele mora com a mulher e 5 filhos, vai ser loteado por mais 10 famílias, né? E o Ford K 2012 dele, que está com busca e apreensão porque ele não pagou IPVA, vão ser tomados dele, né? Então, é esse o tipo de mente que o fascismo cria, justamente pela alienação que vai além. Para os que se veem privados de qualquer identidade social, o urfascismo diz que seu único privilégio é o mais comum de todos, ter nascido em um mesmo país. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? A tradição e o país, Brasil acima de tudo. Esta é a origem do nacionalismo. Além disso, os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. Por quê? Eu só me reconheço como um ser nacional quando eu olho para o estrangeiro, né? Os inimigos. Mas a Santa Ifigênia e o Brás estão lotados de nigerianos, estão lotados de angolanos, de bolivianos, de venezuelanos. Tá, e você está fazendo o quê? Você está vendendo bolo de pote, né? Para sobreviver. Por quê? Porque estes que vieram de um lugar que estão numa condição pior do que aquela em que a gente vive, estão procurando um trabalho que você não quer fazer. Né? E você não quer executar, porque é bom demais para você, porque você é um ser nacional, né? Então percebam, né? Essa contradição que o Humberto Eco falou agora há pouco, que o fascismo ele é cheio de contradições internas, né? Assim, na raiz da psicologia urfascista está a obsessão do complô. Estão sempre querendo armar para cima da gente, né? Possivelmente internacional. Os seguidores têm que se sentir sitiados, ou seja, para o fascismo se manter, a população precisa se sentir ameaçada o tempo inteiro. O modo mais fácil de fazer emergir um complô é fazer pela xenofobia, inclusive interna, como ele vai falar, né? Mas o complô tem que vir também do interior, ou seja, o pessoal do Sul acha que vai para alguns estados aqui do Sul, de uma maneira geral, olham para os nordestinos, para quem vem do norte, para os nortistas, com desdém. Estão vindo aqui roubar nosso trabalho. Pô, vai fazer o seu trabalho, então. Entendeu? Se o Brasil fosse um país com a renda muito bem distribuída e com uma história em que todas as regiões são privilegiadas, porque olha o tamanho desse país, né? Que é do tamanho de metade da Europa, talvez a gente não tivesse que enfrentar pessoas dizendo, mas isso aí, esse baiano aí veio roubar o meu emprego, né? Ou então, contrata aí para trabalhar por qualquer coisa, baiano mesmo, pernambucano. Não, aqui em São Paulo todo mundo é baiano, né? Chama-se de baiano qualquer um que vem de Minas Gerais para cima, né? Então, precisa haver também essa incitação à xenofobia interna. Os judeus são, em geral, o melhor objetivo porque oferecem vantagens de estar ao mesmo tempo dentro e fora. Né? Então, os judeus, né, como uma etnia que está espalhada tanto dentro de todos os países quanto fora em outros países, né, eles servem direitinho. Tanto que o nazismo elegeu, né, os judeus como inimigos, né, e como uma raça, como eles diziam, a ser extinta, né? Ao mesmo tempo, dentro e fora. Na América, o último exemplo da obsessão pelo complô foi o livro The New World Order, né? A Nova Ordem Mundial, do Pat Robertson, que é um livro absurdo, né? Que é um livro que fala que os judeus têm uma grande
tem um grande complô preparado para dominar o mundo, assim como o protocolo dos sábios de Sião, que está citado no texto aqui também, que é um livro falso, né, um livro escrito como sendo um documento verdadeiro, mas criado justamente para poder trazer à tona esse complô que não existe, né? The New World Order, quer dizer, a nova ordem mundial, né? Um livro, inclusive, que o Monark cita bastante, né? O Monark fala muito em ordem mundial. Ele não leu o livro, claro, né? Porque o Monark acho que não leu, inclusive, nem o próprio nome, né? Se ele souber escrever o próprio nome, né? Se ele não assinar com o dedão. De novo, longe de ser capacitista, mas é o Monark, então eu vou me dar o luxo de ser, sim, capacitista nesse caso. Então, o Humberto Eco vai, né, trazendo esses aspectos que são muito familiares a nós hoje em dia. E tem um aqui que eu quero levantar, que eu quero trazer, que diz respeito, o herói, que é a questão do heroísmo, né? Para a gente poder encaminhar para o final aqui, e obviamente que o texto está aí para vocês lerem todas essas teses, né? E compararem. Eu quero ler as teses 11 e 12, que elas são muito elucidativas. Ó, a 11 diz o seguinte: cada um é educado para tornar-se um herói. É isso, né? Agora mesmo, o nosso querido Matheus estava comentando a respeito do 8 de janeiro. Cada um é educado para se tornar um herói. Em qualquer mitologia, o herói é um ser excepcional. Mas na ideologia urfascista, o heroísmo é a norma. Ou seja, todo mundo se sente um herói a partir do seu líder. O líder, na verdade, ri dessa massa, né? Porque ele percebe que a massa não tem capacidade para decidir sobre si, e na cabeça dele, a massa não pode decidir sobre si mesmo, né? É o que diz o personagem do Dom Porfírio Dias no filme Terra em Transe. Se dermos poder ao povo, o que fará o povo com o poder? Ele é um fascista no filme, né? Então, este culto do heroísmo é estreitamente ligado ao culto da morte. Ou seja, na mente fascista, você cria na sua cabeça que se você morrer pela causa, você vai virar um herói. Quando na verdade não, você vai virar mais um, né? Estorvo para sua família, que vai ter que gastar dinheiro para te enterrar, né? Que vai ter que ir lá depois ir atrás de quitar as dívidas que você tinha, né? Você que eu digo, né? O fascistinha, né? O 8 de janeiro da vida aí, né? Daí começa a bater na porta uma mulher e outra que, olha, esse aqui é filho do fulano. Mas ele morreu, ele estava lá no 8 de janeiro. Não, mas eu quero a pensão da criança. Eu também quero. Então, porque é assim, né, gente? Quer dizer, é moral e bons costumes, né? Da porta para fora, porque da porta para dentro, bate na mulher, né? O cara, sei lá, transa com o cunhado, assedia a sobrinha de 10 anos, e assim por diante, a gente já sabe como funciona, né? Não é por acaso que o mote dos falangistas, aí são os falangistas franquistas na Espanha, né? O fascismo espanhol. O mote era Viva la muerte. A gente normal disse que a morte é desagradável, mas é preciso enfrentá-la com dignidade. Aos crentes, disse que é um modo doloroso de atingir a felicidade sobrenatural. Então, ele está falando aqui que em cada doutrina, em cada crença, a morte é vista de uma forma geral, né, de uma forma específica lá. As pessoas normais, a morte é desagradável, mas existe, ou seja, todo mundo vai morrer um dia, né? Aos crentes, diz que é um modo doloroso de atingir, né, o céu, chegar ao céu, morreu, vai para o céu. O herói, o urfascista, ao contrário, aspira à morte anunciada como a melhor recompensa para uma vida heróica, né? A dona Cagona lá de Tubarão, Santa Catarina, certamente achou que ia morrer como heroína, toda cagada. O herói urfascista espera impacientemente pela morte. E sua impaciência, é preciso ressaltar, consegue, na maior parte das vezes, levar os outros à morte, ou seja, até que uma hora explode. Essa explosão que traz para a gente movimentos como esse
de 8 de janeiro, e como houve na Alemanha, como houve na Itália. Agora, esse aqui é, para mim, né, é lapidar, né? Essa 12ª tese aqui do Humberto Eco. Como tanto a guerra permanente, ou seja, para o fascista é preciso estar em guerra o tempo todo, né? A guerra é que vai redimir o herói. Como tanto a guerra permanente como o heroísmo são jogos difíceis de jogar, ou seja, impraticável, logisticamente é impraticável, o urfascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais. Olha que lindo isso, cara, essa análise do Humberto Eco. Esta é a origem do machismo, da misoginia, né? Do red pill, daquele cara que acha que a mulher ele não acha nada, né? Ele tem raiva de mulher, né? Que implica desdém pelas mulheres e uma condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, da castidade à homossexualidade. É aquele cara que acha que o homossexual é uma aberração. É aquele cara que acha que a mulher é uma pessoa que quer tomar o lugar dele, que quer colocar coleira nele, né? É o red pilado. Como o sexo também é um jogo difícil de jogar, porra, porque uma pessoa como essa é difícil você imaginar que tenha uma vida sexual que faça ele sublimar qualquer outro problema relativo a uma neurose, e neuróticos todos somos, né? Como o sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói urfascista joga com as armas, que são seu ersatz, ou seja, seu substitutivo, na linguagem psicanalítica, fálico. Seus jogos de guerra são devidos a uma inveja do pênis permanente. Tem diversas camadas aqui que eu poderia dizer, gente, mas é aquele que é obcecado por arma, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui de ordem cultural, né, de ordem artística, que vocês podem procurar. Mas, assim, primeiro vocês podem ler o livro do Wilhelm Reich, né, Psicologia de Massas do Fascismo. Lá ele explica muito bem isso, como a frustração sexual, a castração de uma vida sexual fez toda a diferença no regime nazista. E vocês podem assistir a um filme chamado A Fita Branca, que é do Michael Haneke, que é de 2010, 2011, 2010, eu acho, que mostra muito bem essa juventude castrada e como isso se transforma nessa avalanche fascista depois. Mas, do ponto de vista empírico, todas as vezes que vocês ouvirem ou virem na rua de vocês um carro de luxo passando, acelerando muito alto, incomodando a vizinhança com o som lá em cima, podem ter certeza que dentro existe um homem hétero, porque isso tem a ver com a heteronormatividade, com o homem hétero, cujas habilidades sexuais, digamos assim, são anatomicamente ou do ponto de vista da performance incompatíveis, tá? A mesma coisa se vocês tiverem um amigo de, sei lá, 35, 40 anos de idade que gosta de contar histórias a respeito de suas conquistas amorosas sem ninguém perguntar, como se estivesse na 5ª série, desconfie, significa. Então, o que o Eco está dizendo aqui para a gente é que, sim, esse tipo de comportamento intersexual, né? Quer dizer, homens em relação às mulheres, homens héteros em relação às mulheres, ao machismo. O Marinetti, né, gente? O futurismo é um movimento fascista per se, né? Na sua ideologia. Na sua arte, não. Isso a gente pode discutir outro dia aqui, né? Mas na ideologia, o manifesto fascista de Marinetti fala que tem que colocar a mulher no seu devido lugar, que tem que fazer a guerra para limpar o mundo, que o mundo está muito sujo de estrangeiros, né? Então, o Eco está identificando aqui um contingente sexual de repressão para que isso seja bastante pronunciado. E o Humberto Eco vai terminar esse artigo, e eu espero que vocês leiam depois ele na íntegra, porque vale muito a pena, dizendo o seguinte, ó, devemos ficar atentos para que o sentido dessas palavras não sejam esquecidos de novo.
O urfascismo ainda está ao nosso redor, claro, né? Isso ele está falando em 95, a gente está em 2024, 29 anos depois. Às vezes em trajes civis, né? Seria muito confortável para nós se alguém surgisse na boca de cena do mundo, ou seja, né, na plateia, para dizer: quero reabrir Auschwitz, quero que os camisas negras desfilem outras vezes pelas praças italianas, a ditadura matou pouco, né? Preto é bandido, coisas desse tipo, sabe? Ai de mim, a vida não é fácil assim. O urfascismo, o que ele está dizendo é o seguinte: se alguém viesse falasse isso logo escancaradamente, você já identifica e remove. Mas ele diz, ó, o urfascismo pode voltar sobre as vestes mais inocentes. Nosso dever é desmascará-lo e apontar o indicador para cada uma de suas novas formas, a cada dia, em cada lugar do mundo. Cito ainda as palavras de Roosevelt. Ouso dizer que se a democracia americana parasse de progredir como uma força viva, buscando dia e noite melhorar por meios pacíficos as condições de nossos cidadãos, a força do fascismo cresceria em nosso país. Aí já é um pouco mais discutível, porque a gente hoje vê direitinho o modus operandi norte-americano em relação ao mundo. Quero um dia ainda aqui trazer comentários sobre um livro do professor Mário Pedrosa chamado A Opção Imperialista, que é um livro muito importante para a gente entender como opera o imperialismo norte-americano, mas, continuando aqui com o que o Humberto Eco diz, liberdade, liberação são uma tarefa que não acaba nunca. Que seja este o nosso mote. Não esqueçam. Então, a gente não pode esquecer. Por isso que quando as pessoas dizem assim, mas está o livro, né? O livro do Hitler precisa ser banido, o filme tal precisa ser banido. Não. Se você banir uma coisa que é extremamente nociva à ética, à convivência, à humanidade, isso de alguma forma vai se manifestar depois. Então você precisa ver sempre aquilo, você precisa ter aquilo na sua frente o tempo inteiro para te mostrar o que aconteceu, para que isso não seja repetido, para que a gente não esqueça. Certo, gente? Muito bem. Olha, nos estendemos, hein? Além do horário. Deixa eu ver aqui. Olha lá, o Matheus falando, né? 8 de janeiro, ação pela ação, exatamente. Imagina Bolsonaro lendo Júlio Zévola, né? O Júlio Zévola é citado aqui no texto, Matheus. Veja depois, né? Ele vai citar isso com certeza, né? O Tiago Moura está falando aqui, né? Muito bom, muito obrigado. Também temos aqui Fernanda Colares, muito obrigado pelo comentário, essa coisa da morte como recompensa do fascismo, exato, né? Porque os generais mesmo não vão lá para morrer, nunca foram, né? E ela também está dizendo aqui, ó, poderia pensar nos radicais islâmicos, aí é uma coisa um pouco mais complicada, porque está ligada diretamente com o próprio islamismo, com uma leitura muito errada e muito distorcida do islamismo. Posso falar disso aqui num vídeo oportunamente também. Mas para os fundamentalistas islâmicos existe uma guerra santa. Aí já é algo que transcende, mas que é aparelhado, é instrumentalizado por governos, tá? Mas aqueles caras que vão lá e se dão em holocausto, ou seja, homens-bombas, eles são movidos por uma convicção religiosa mais do que política ou social. Mas isso é algo que eu falo numa outra oportunidade, porque é tão complexo o quanto e tão fascinante o quanto. Aliás, eu sempre digo, leiam o Alcorão, porque é um livro belíssimo, né? E a gente não pode esquecer, olha, está aqui minha querida Zuleika Mamprim, né? Minha mãezinha, dando boa noite a todos. Já dou o recado para vocês. E mesmo assim tem mulheres e homossexuais bolsonaristas. Tem, lógico que tem, claro, bolsonarista tem em todo lugar, assim como fascistas em todo lugar havia também e há, né? Nazistas também naquele momento histórico, né? Fernanda está dizendo aqui, ó, concordo demais com essa coisa do carro. Meu pai sempre pensei assim e nem sabia que era explicação pela psicanálise ou por Humberto Eco. Tem uma coisa
fálica, né? Tem uma substituição do pênis aí, no caso do homem hétero, né? Precisa ter aquela coisa da virilidade concentrada numa determinada parte do corpo e aquilo, na verdade, acaba se transferindo para outras questões, né? E para terminar, na verdade, eu digo que o Humberto Eco vai dizer aqui também que o fascismo se utiliza de uma linguagem muito pobre, né? Ele até cita a novilíngua, que está no livro 1984, do George Orwell. Falei de Orwell, não tem nada a ver. George Orwell. Né, a novilíngua, que é aquela língua muito simples, com poucas palavras, com palavras rasas. Por quê? Porque o fascismo precisa que as pessoas pensem pouco. Portanto, reflitam um pouco sobre o que falam e falem de uma maneira direta, sem muita firula. E não é muito difícil a gente entender o que é essa nova língua se a gente pegar, por exemplo, um texto que ele é relativamente conhecido de vocês aí, que eu vou ler só um trechinho aqui, o comecinho, que vocês vão entender como a nova língua se apresenta na tradição da nossa sociedade ocidental. Diz o texto, ó, no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto. E a terra era sem forma e vazia, ponto. E havia trevas sobre a face do abismo, ponto. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ponto. E disse Deus, dois pontos, haja luz, ponto. E houve luz, ponto. E viu Deus que era boa a luz, ponto. Entende? A Bíblia, ela é escrita a partir de períodos coordenados, orações coordenadas, não subordinadas, porque oração subordinada é muito complicada, né? O povão não entende, né? A massa não entende. Então é oração coordenada, período simples. É isso. Deus fez isso e depois fez aquilo, e aquilo era bom, e fez de novo, e aquilo era bom de novo, e aquilo era ruim. E assim se constrói uma doutrina pela linguagem simples, pela linguagem que tira a gente para louco, para burro, né? Mas não sejamos assim. Tenhamos sempre em mente que não devemos esquecer o mal para que o mal não ressurja. Tá bom, meu querido? Minha querida? E tá aqui mais um comentário, ó, Beri das Antigas, ó, Doni recentemente descobriu o seu canal, ainda há pouco você citou William Reich, mandou bem. Muito obrigado, mandou bem demais. Muito contente com o seu conteúdo. Muito obrigado, meu querido Beri das Antigas. Seja muito bem-vindo e compartilhe o nosso canal aqui com os seus contatos, porque assim a gente vai aumentando esse rol de teiudos e teiudas. Eu vejo vocês no próximo domingo, teremos Domingo é Freud, né? Já está marcado aqui, é só você ir no meu canal e badalar a sineta ali para te avisar. Muito obrigado a vocês que estão me assistindo na TV 247. Também peço que vocês que estão assistindo na TV 247 na condição de reprise, que venham ao meu canal e se inscrevam, assim a gente vai ampliando, né, o nosso rol de teiudos e teiudas. Conto muito com o apoio de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.